Olá, queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E vamos para mais um dia de estudos. E nesse dia, finalmente, eu acordei no horário que eu tinha proposto a mim mesma, que no caso eu acordei 6h20. Só que eu não comecei a estudar de imediato porque eu precisava lavar meu cabelo. Então eu lavei meu cabelo e depois sim eu comecei a estudar ali por volta das 7h50. Como eu tô tendo dificuldade para dormir, eu fiz uma meta assim comigo mesma, que se acaso eu conseguisse acordar às 6h20 nesse dia, eu teria uma recompensa, que no caso eu poderia assistir uma série. E o nome da série é Hong é Infiltrada, que é um dorama da Netflix, que o último episódio saiu domingo. E eu não tive ainda a oportunidade de assistir, então eu queria assistir logo. Na verdade, sim, eu tô meio termo, porque é uma série muito, muito, muito boa. Eu gostei bastante, só que eu tô muito apegada, sabe? Então eu não queria que acabasse. Mas por mais que eu, sim, cumpri com as minhas metas nesse dia, eu não consegui assistir, porque ali por volta das 17 horas, mais ou menos, a internet caiu e voltou só 11 horas da noite, mais ou menos. Então, não deu pra mim assistir. Isso fez com que eu adiantasse as coisas do dia seguinte, porque como eu já tinha algumas listas salvas, aí eu preferi fazer as questões, porque daí no dia seguinte eu teria mais sossegada. E antes de começar a estudar, eu limpo meu óculos, porque se tem uma coisa que me incomoda é quando o óculos tá sujo, gente. Nossa, eu não consigo me concentrar quando meu óculos tá sujo. Então eu limpo ele antes de começar e também encho uma garrafinha pra não precisar levantar pra pegar água. E aí eu tava fazendo uma gravação, porque eu queria fazer tipo um estúdio comigo, só que de uma forma diferente. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tem um negócio lá no Instagram que a pessoa tá gravando horizontal e fica muito legal o tipo da gravação, fica mais dinâmico. Então eu tava tentando fazer daquela forma, só que eu não sei se deu certo, porque eu ainda não comecei a editar, então veremos. E sim, gente, eu gravei esse vídeo cheio de pomada na cara, que esse negócio branco é pomada, porque eu tô com muita espinha. E eu até queria comprar aqueles adesivos de estrela, que eu acho um charme quando a pessoa usa. Só que se eu usasse uma figurinha daquela pra cada espinha, minha cara ia parecer uma constelação. Então, eu acho mais eficiente colocar a pomada mesmo, principalmente porque quando eu tô estudando e eu fico muito ansiosa, eu começo a cutucar a espinha, ou enfim. E aí, pra evitar isso, eu gosto de colocar pomada. Não que isso adiante muito, né? Mas pelo menos previne um pouco. E nesse dia eu estava com tanto sono, mas tanto sono, porque eu tinha dormido muito tarde no dia anterior, né? No caso, eu acho que eu fui dormir uma hora da manhã, acho que na verdade perto das 2, se eu não me engano. E aí pra acordar umas 6h20 é fogo, né? Não recomendo que façam isso. E uma coisa que tá me ajudando bastante a me manter produtiva no dia a dia é escrever as tarefas que eu preciso fazer no determinado dia, no dia anterior. Então, toda noite eu escrevo o que eu preciso fazer no dia seguinte. Não sei se ficou confuso, mas acho que deu pra entender. No caso, eu tenho essa agenda rosa e nela eu só escrevo as coisas que não envolvem o vestibular. Então, por exemplo, o que eu preciso fazer na área da fotografia, que eu trabalho com isso, as coisas assim relacionadas à gravação de vídeo, leituras, enfim. E para os estudos, eu tenho um bloco de notas que eu já mostrei nos vídeos anteriores, que eu separei dessa forma porque eu acho mais eficiente, que antes eu anotava tudo no papel, só que eu ficava muito ansiosa, então eu escrevia lá que, eu preciso fazer uma lista de física, só que eu preciso ler 10 páginas de tal livro. Aí, enquanto eu estava fazendo a lista de física, eu só ficava pensando nesse livro, entendeu? Então, tendo isso separado, quando eu paro de estudar, eu sei que eu tenho alguma coisa ali da agenda rosa que eu preciso fazer, então eu vou lá e leio. Então, assim, não interfere uma coisa na outra. E nesse dia, eu já comecei com física, que eu sempre começo com a pior matéria, que no caso eu precisava fazer uma lista de movimentos verticais, que assim, gente, cinemática, na verdade, mecânica em si, é a pior parte de física. Então eu prefiro fazer tudo logo de manhã, para que de tarde, que é um período assim que eu tô mais cansada, não ficar esquentando a cabeça com isso. E antes de começar a estudar, eu gosto de ligar o. Nossa, eu falei um gosto meio, meio do carioca. Mas enfim, eu gosto de ligar um cronômetro, né, pra contabilizar o tempo de estudos, porque essa semana eu estou com a meta diária de 8 horas líquidas. É só pra mim conseguir pegar o ritmo novamente do ano passado, sabe? Porque ano passado eu não tinha essa questão, preciso estudar 6 horas líquidas, 8 horas líquidas. Pra mim não tinha isso. Só que eu estou necessitando dessa semana, porque senão, o máximo que eu vou estudar é 4 horas. E aí, se acaso eu não cumprir essas 8 horas, vai acumulando pro dia seguinte. Então, por exemplo, nesse dia que eu gravei, eu estudei 7 horas e 44 minutos. Foi na trave, assim. É porque essa questão da internet atrapalhou um pouco. Então, no dia seguinte, eu vou ter que estudar 8 horas e 15. Bom, enquanto vocês me veem aí fazendo a lista de física, vamos papear um pouco.
Gente, nesse dia, sabe uma coisa que eu senti muita falta? É a questão de uma bebida quente, sabe? Que eu não tomo café e chá é uma coisa assim que eu enjoo fácil também. E eu queria só pra me manter acordada. Então fez muita falta nesse dia. E teve uma época que eu estava fazendo um cappuccino caseiro, que eu fazia todos os dias quando eu acordava. Só que, como eu falei, eu enjoo muito fácil das coisas. Então, foi tipo umas 2 semanas que eu fiquei fazendo todos os dias e depois eu já larguei. Mas eu acho também chique, assim, a pessoa estar estudando e tá tomando alguma coisa. Ou aqueles vídeos quando a pessoa ela começa fazendo a bebida e depois vai estudar. Eu acho muito, muito legal. Voltando para as questões, eu estou fazendo de uma forma diferente, que talvez vocês podem tentar aí ver se vocês vão gostar dessa forma. Que antes eu fazia, né, lia a questão normal e depois eu respondia. Só que agora, como eu estou fazendo primeiro questões e depois aula se precisar, eu tento absorver o máximo de conteúdo na questão mesmo. Então, eu vou, não importa se é matéria, mas eu vou grifando as palavras, eu vou auto-explicando para mim. Então, por exemplo, uma lista de biologia, quando eu vejo lá a palavra peroxossomos, aí eu coloco a função dele, onde que ele está em maior quantidade, tudo que eu sei sobre aquela palavra, sobre aquele determinado assunto, eu coloco ali. Dessa forma eu reviso melhor, porque são conteúdos que eu vi no ano passado, e também encontro lacunas. Então, quando eu não consigo me explicar, depois eu pesquiso, depois que passar ali o tempo, porque o tempo para cada questão são de 3 minutos. Só que como eu estou fazendo dessa forma, eu coloco 5 minutos para cada questão. Porque essas listas iniciais que eu faço, elas não são para treinar tempo, mas sim a questão da teoria mesmo. Aí, em outro momento, quando eu for pegar, revisar esse assunto, ou fazer uma lista sniper, ou fazer um simulado, aí sim eu conto o tempo certinho, né, 3 minutos para cada questão. E depois das 10 me deu fome, então eu fiz um pão pra mim, eu comi rapidinho. E uma coisa assim que eu preciso fazer de manhã é comer, que geralmente eu não como, mas se eu não comer eu não consigo tomar água. E se eu não tomar água fica complicado, porque eu não consigo cumprir minha meta diária, que são 2 garrafas que dão no total uns 2 litros e pouquinho. Então assim, fica complicado. I can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious, your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder, always forgetting, needing reminders. But I'll always be there when you need me. Cause I know that two things can't be true. Cause I get so confident yet confused. So I'll let go to live in between who I am and who I wanna be. Maybe I'm incomplete and a messed up masterpiece. Know everything and nothing, a childish 20-something with my pros and my cons, my mistakes and my flaws. Don't have it figured out yet. I'm a work of art and a work in progress. Depois de ter terminado física, eu fui pra química, que eu precisava fazer uma lista de modelos atômicos, que é um assunto, assim, tranquilo pra mim, só tive que pesquisar alguns assuntos. Ai, gente, eu pesquiso no ChatGPT, tá? Na verdade, no Gemini. Só que pra química, como eu tenho as anotações do ano passado, eu precisava revisar algumas coisas que caíram nas questões que eu não lembrava, tipo, a questão do experimento do Rutherford e do Thomson. E aí eu fui na teoria do ano passado, que tinha tudo lá. E depois eu fui só no Gemini para fazer um resumo daquilo que eu tinha entendido da teoria, para ele fazer o apontamento daquilo que eu não tinha entendido muito bem, de forma muito clara. Então, assim, eu uso o Gemini da forma mais ativa possível. Então, quando eu tô fazendo questões e aí eu não sei de um conceito, eu peço para ele me explicar a teoria e tudo mais. E eu não transcrevo aquilo que ele me passa no meu caderno, né, nos meus resumos. Eu pego aquela teoria que ele me passou, eu faço uma autoexplicação para mim e
deixo assim de forma mais simples pra eu conseguir absorver melhor. E se eu não consigo fazer essa explicação de forma simples, é porque eu não entendi o assunto. Então, eu sei que ali o Gemini não vai ser o suficiente. Então, eu preciso precisar de uma aula no YouTube. Então é dessa forma que eu faço, mas depois eu posso fazer uma coisa assim mais aprofundada de como usar a inteligência artificial nos estudos e tudo mais. A gente chegou uma parte que eu vi que tava com muito sono, então eu aproveitei um intervalo aí de 10 minutos pra poder dormir. Na verdade, eu estendi um pouco mais, eu acho que eu dormi 15 minutos, e aí depois eu voltei. E assim, foram 15 minutos, mas que eu voltei revigorada. Excel on the track. E sempre quando dá umas 11h30, meio-dia, eu começo a fazer as coisas da casa. Então eu começo, fazer o almoço, lavar a louça, eu tinha roupa pra estender também e, enfim. Segunda é um dia mais tranquilo, só que a partir de quarta fica um pouco mais corrido, porque eu fico adiantando as coisas pra faxina de sexta, que daí eu faço faxina sozinha em casa, então eu fico adiantando. E nesse dia só precisou fazer um arroz mesmo, porque domingo, sobrou bastante comida. E, gente, reparem no sofrimento pra acender um fósforo. E detalhe, spoiler, na verdade, no final eu não consegui acender. E aí eu tive que. É porque tem uma parte do fogão que ele não tá acendendo automático. Automático que fala? Não sei. Mas. E aí eu preciso usar o fósforo. Só que, assim, eu não consigo. Não sei se tava fazendo muita força, mas enfim. E aí eu fui estender roupa. E dá pra perceber que eu tô falando, mas é porque eu fico falando sozinha. Eu fico falando sozinha, às vezes cantando ou algo do tipo. Mas sempre falando sozinha, porque eu amo. E essa foi a minha manhã. Ah, e faltou um detalhe, que depois de terminar as coisas da casa, eu fui, subir o vídeo de teve um vídeo que eu subi, eu não lembro qual, mas é porque demora, né. Enquanto eu estava estudando, eu até deixei ele carregando no YouTube pra eu, na hora do almoço, só fazer uma capa e tudo certo. Como diz a minha prima, tudo nosso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deem um feedback se vocês gostam de vídeo mais narrado, se vocês preferem que eu apareça falando. E é isso, um beijão no coração e tchau.